Atrasei, mas cheguei, minha gente. Deu certo. Ufa, ufa. Upa lelê, como diria o poeta. Tudo bem com vocês? Tô ainda suado, eu fui fazer exercício. Aí eu pensei assim, vou fazer exercício leve. Coisinha boa. O meu problema é que eu não paro de suar. Eu fico suando 12 horas seguidas. Mas eu tinha aquela meia hora. Eu tô na meta de baixar dos 90. E essa arrebentação dos 90 é que tá complicado. Ela vem vindo e volta, ela vem vindo e volta. É um brigadeiro a mais que a gente come que chateia a gente pra caramba. Mas tô aqui. Fiz exercício, vou ficar suando um pouco, mas a Amoedo vai me entender. Hoje é dia de live política, minha gente. Sim, tenho feito várias... Bom, de segunda a sexta, 7 da noite aqui, tem um encontro marcando com pessoas muito legais. Hoje é o Amoedo, amanhã é o Freixo, quarta-feira Maiara e Maraísa, quinta-feira Geraldo Luiz, sexta Margarete Menezes e Bruno Galhaço. Já tem gente, na semana que vem tem Manuela Dávila, já tem Alckmin marcado, tem Tabata Amaral também. Tem muita coisa legal para acontecer aí. E sempre durante as lives políticas eu tiro os comentários, que o pessoal às vezes não tem maturidade para ele. E eu recebo aqui gente de todos os espectros políticos. Eu tô com o nariz vermelho de uma pintinha aqui, de uma espinha. Então eu recebo gente de todos os cantos da política, direita, esquerda, não tem essa, eu quero ouvir. Já conversei com o Fernando Henrique Cardoso, já conversei com Fernando Haddad, já conversei com Marina Silva, Ciro Gomes. Hoje é dia do Haddad. Vambora, cabelinho maluco, Dudu. Eu falei que eu tava fazendo exercício. Tava fazendo exercício, aí suei, aí falei, vai dar tempo. Aí não deu, tomei um banho correndo, desesperado. Aí me enxaguei inteiro, aí continuo suando um pouco. Mas vai dar tudo certo. Muito bem. Vamos ver se nosso amigo já está presente. A Amoedo já está aqui. Então, minha gente, vou fazer o seguinte. Vou tirar os comentários e a gente entra nesse papo. E no final eu volto para conversar com vocês. Pode ser? Então vamos nessa. Vou lá. Reinaldo Azevedo é um bom nome para bater papo também. Vamos ver. Desativado os comentários. Momento de tensão. João Amoedo tá aqui. Tá dentro do nosso papo. Eu suando, ele vai me perdoar. Oba, oba! Oi, Fábio. Tudo Como bem? vai? Tudo bem? Tudo ótimo. E obrigado pelo convite aí. Imagina, obrigado por ter aceito. É sempre um prazer conversar com gente boa aqui, ó. Segura aí seu fone. Eu tô suando, não liga não, porque eu fui fazer exercício. Eu sei como é que é. Você para, mas fica uma meia hora para parar de suar. Eu sei como é que acontece isso. E como me sobrou no dia, porque eu não sei como é que você tá, mas eu aqui tô trabalhando mais, eu acho, porque não tem uma ida de um lugar pro outro, é tudo no mesmo lugar, eu vou emendando uma coisa na outra. Essa quarentena tá dando mais trabalho e você fica difícil de organizar a rotina também. Fica pior. Totalmente. Aí quando deu aquela uma horinha livre, eu falei, é hora de fazer o exercício, eu vou tomar um banho e falar com ele, só que enfim, aí fico nesses trajes aqui. Tranquilo. Que bom, que bom. Deixa eu te falar, tenho conversado com pessoas aqui e é bacana porque eu fiquei primeiro na dúvida, achando que o público pudesse rechaçar muito. Assim, não quero falar com político, não quero política na vida, mas me parece o que acho um bom sinal, o brasileiro está querendo falar sobre política. E isso eu acho até uma coisa positiva. Tá tanta coisa ruim acontecendo, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas nesse aspecto me parece que o brasileiro acordou um pouco. Faz sentido ou não? Faz total sentido, eu acho muito positivo, assim, só falando um pouquinho, quando eu comecei lá em 2010 a ideia de montar um partido, era justamente isso, a primeira dificuldade foi convencer as pessoas de que como a gente tinha um problema na política, a gente só ia resolver esse problema se a gente fosse mergulhar nele, e a tendência das pessoas em relação à política é se afastar, dizer, pô, esse negócio eu não quero me meter, não é coisa de gente séria, eu vou embora, mas a gente tem justamente que mergulhar, entender, ter mais consciência de como a gente está votando. Então, acho que é muito bom esse interesse dos últimos anos. A pena é que esse interesse acabou vindo muito pela realidade, né? A gente veio apanhando tanto nos últimos anos que as pessoas começaram a dizer, bom, eu tenho que me envolver nesse negócio porque está impactando a minha vida muito e negativamente, né? Infelizmente.
Muita gente, quando eu comecei a falar que ia fazer as entrevistas, como eu conhecia a Marina, conheci o Ciro, foi mais fácil chegar por eles. E aí as pessoas falam, não, mas vai entrevistar só gente de esquerda? Tem que entrevistar gente de direita. Eu falei, calma, vou entrevistar todo mundo. Aí eu queria primeiro, muita gente faz muita confusão, nem sabe o que é esquerda nem direita, mas você virou o bastião da direita. Se todo mundo que falou que votou em você tivesse votado em você, estava eleito. Você estava sendo da República no primeiro turno. Explica um pouco o que é ser de direita, assim, racionalmente falando, que as pessoas, hoje em dia, se você não apoia o Bolsonaro, você é comunista. Comunista. Explica o que é de direita, do modo assim que as pessoas que estão assistindo entendam o que é direita e esquerda, sem pré e preconceitos. Vamos partir do seguinte, eu acho que vamos partir do pressuposto de que todo mundo quer ajudar o cidadão. Então, tanto a direita quanto a esquerda tem como princípio, se eu estou falando da boa esquerda, da boa direita, fazer com que a vida do cidadão seja melhor, tá certo? E fora isso, aí não interessa. Se o sujeito está indo lá para se beneficiar, tanto faz se é de esquerda, direita, de centro, que não é o que a gente quer falar. Então, eu entendo o seguinte, a intenção da esquerda e da direita boa é beneficiar o cidadão. Qual é a grande diferença? A esquerda entende que esse benefício virá com uma participação muito maior do Estado. O Estado cobrando mais impostos e fazendo ele dando os benefícios, ele resolvendo a vida de todo mundo, né? Essa é a linha da esquerda. E a linha da direita acredita o seguinte, que o cidadão é o melhor gestor da vida dela. Então, o Estado tem que estar presente em algumas áreas essenciais apenas, mas o cidadão não pode perder a liberdade e pagar uma carga tributária maior no pressuposto de que o Estado vai fazer o bem. Porque, infelizmente, a dinâmica toda, o incentivo todo para as pessoas que vão para a política é para, ao chegarem lá, se perpetuarem. E para se perpetuarem, elas precisam ter poder. E esse poder, na grande maioria das vezes, é usado não em benefício do cidadão, mas em benefício próprio, né? Então, basicamente é isso, quer dizer, a esquerda entende que o Estado grande vai resolver a vida das pessoas, vai ser um Estado mais paternalista, vai dar tudo, inclusive vai ser mais solidário, e a direita que eu estou querendo representar, que eu até nem gosto muito do termo direita e esquerda, mas para exemplificar na linha que você perguntou, entende o seguinte, vamos dar mais liberdade para o cidadão, vamos dar uma educação básica de qualidade para que ele tenha mais oportunidade, e ele num ambiente onde tem liberdade, onde ele consegue evoluir, ele vai ser o melhor gestor da vida dele e vai conseguir vencer melhor. Por que eu acredito? Quando a gente começou a negócio do partido, eu nem tinha muito essa ideia de ser direita, esquerda, libertário, coisa desse tipo. Mas o que eu entendo? Quando a gente olha para os países fora do Brasil, essa tese de que o cidadão tem que ter mais liberdade, com mais liberdade econômica, tem mais qualidade de vida, tem maior renda per capita, foi muito mais bem sucedida do que a tese contrária, de colocar muito poder no Estado, né? Então, essa é a grande diferença e por isso eu acredito nessa linha do cidadão e do Estado ser complementar ao cidadão e não o Estado preponderar sobre o cidadão brasileiro. Não? Mas daí uma pergunta, e é totalmente honesta e sem provocação negativa. Quando você acredita que se a gente der para o cidadão o direito dele se criar, a gente já não tem os cidadãos tão horríveis que fazem o racismo se perpetuar, que fazem o machismo se perpetuar. A gente já não tem uma população tão preconceituosa. Você acha que dando mais poder a esse cidadão, e eu não estou dizendo que dar poder para o Estado é bom, não, tá? Eu só estou ponderando para esse lado. O Estado não tem que fazer com que esse cidadão esteja capacitado para conseguir andar sozinho, para daí sim dar liberdade a ele? Você acha que o cidadão hoje brasileiro está preparado para isso? Mas vamos pegar no seu ponto. Quando a gente fala Estado, quem é o Estado? Significa o seguinte, a gente vai eleger uma quantidade de pessoas que a gente está dizendo o seguinte, essas pessoas são pessoas que foram eleitas e essas pessoas têm a capacidade de nos dizer o que a gente deve fazer. E quem está elegendo essas pessoas, de que forma elas estão sendo eleitas? Por nós mesmos. Então, assim, o negócio já começa, a gente já dá liberdade para as pessoas votarem, né? A gente já dá para eles fazerem... E não está dando certo, é isso que você está dizendo? Não, assim, o que a gente precisa é aprender com nossos erros. A gente partir do pressuposto que vai ter lá meia dúzia de políticos que vão dizer o seguinte, Fábio, você tem que fazer esse tipo de coisa, você tem que fazer esse tipo de show, você tem que cobrar esse valor do seu negócio,
você só pode fazer essa linha. Isso não funciona. Então, a liberdade que vale para qualquer outra forma de expressão tem que valer também para a economia, né? Porque senão a gente só joga poder pro. Por que o Estado precisa ter empresa? Eles não cuidam direito da educação básica e da saúde, por que precisa cuidar de posto de gasolina e entregar correspondência? Não podia deixar empresa privada fazendo isso no ambiente de concorrência? Então, assim, essa é uma armadilha que eu entendo sempre nos foi vendida, que o Estado ia resolver a nossa vida, só que ninguém fala, olha, mas quem é o Estado? Ah, o Estado era o Eduardo Cunha, o Estado era o Sérgio Cabral, o Estado é o José Sarney, o Estado é o Renan Calheiros. Esse é o Estado. Não é que tem não tem a Madre Teresa de Calcutá lá, né? São essas pessoas. Então, eu acho que o cidadão é que deveria ter mais liberdade. E ele vai aprender no processo, né? Por que a gente começou falando disso? Por que as pessoas estão se envolvendo mais na política? Porque entenderam que não se envolver está causando impacto na vida delas. Então, eu acho que isso é mesmo quando você está crescendo. Chega um determinado momento que o teu pai tem que dizer, ó, agora você se vira, acerte o R e aprenda com seus próprios erros. Então, essa é a tese que a gente defende, entendeu? Que o cidadão tem que ter mais liberdade. Mas num país tão injusto, tão desigual como o Brasil, de alguma forma o Estado não teria que tentar diminuir isso, de fazer com que a coisa não fique tão discrepante assim, porque se deixar na mão das pessoas, o que as pessoas querem é consumir, o que as pessoas querem é lucro, o que as pessoas querem é ganhar dinheiro. As pessoas, me parece que as pessoas por si só não falam, não, já ganhei dinheiro o suficiente, agora chegou a vez dos outros ganharem dinheiro também. As pessoas não pensam assim. Se deixar na mão das pessoas, as pessoas vão e ficarem bilionárias e felizes da vida e que se dane o resto. Não. Não, mas olha só, não é ótimo que as pessoas fiquem bilionárias, porque Ótimo. se elas não estiverem roubando, como é que o Bill Gates ficou bilionário? Como é que o Steve Jobs ficou bilionário? Fazendo um monte de coisa que resolveu um monte de problema das pessoas. Como é que os grandes jogadores de futebol ficaram bilionários? Fazendo um monte de coisa que agradou as pessoas. Então, o fato do sujeito ficar bilionário, no fundo, é que ele foi referendado por a grande parte da população por alguém que fez o bem. Agora, vamos voltar na história do Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro é muito grande. A gente trabalha 153 dias por ano para pagar nossas contas. E aí a gente nos pergunta, vem cá, e apesar da gente trabalhar 5 meses para o Estado, ele foi legal na educação, ele resolveu o nosso problema da saúde, resolveu o nosso problema da segurança. Então, o que a gente vai fazer? Dobrar essa aposta, né? Assim, então, na verdade, o que acontece é que o Estado, ao contrário, o Estado sempre concentrou renda. Quando lá no governo Lula ele escolheu os campeões nacionais, era dinheiro subsidiado para grandes grupos. O Fundo de Garantia do Brasileiro, do Trabalhador, rendia menos que a inflação e era emprestado para grandes empresas. O governo investe muito mais na faculdade, no ensino superior e muito pouco no ensino básico. Então, o sujeito que consegue entrar na faculdade pública é o que teve dinheiro para pagar o ensino privado lá no ensino básico fundamental. Então, o Estado brasileiro, no fundo, com toda a carga tributária, complexidade, o que ele fez? Ele concentrou riqueza em alguns grupos, concentrou o mercado, então a gente tem poucos bancos, a gente tem poucas empresas de engenharia, a gente tem poucas empresas de telefonia, a gente não tem competição, né? Por quê? Porque o Estado foi fazendo esse negócio. Agora, eu acho até que o Brasil é pobre porque tem um Estado grande. Não é o Estado grande que vai resolver a nossa pobreza, né? Então, basta olhar os países lá de fora, que foram muito melhor. Por que a Austrália vai bem? Por que a Coreia do Sul vai bem? Basicamente porque esses países têm 3 coisas principais. Eles têm uma educação básica, então o povo tem capacidade de ter produtividade, tem uma educação básica de qualidade. Eles têm capital para investir, porque o Estado não gasta muito, então sobra capital para as pessoas. E eles têm liberdade e uma segurança jurídica. Então, esses 3 componentes fazem que a economia vá bem e aí gera-se emprego, gera riqueza, entendeu? Essa é a dinâmica que a gente perdeu no Brasil, né? Agora, mas a gente tem no Brasil uma coisa cíclica, talvez até seja no mundo, né? Essa coisa de vem o governo de direita, afinal de contas o PSDB era de direita, e aí daqui a pouco vem o PT, aí agora tem o Bolsonaro. Isso é uma constante? Geralmente será assim, você acha? Olha, deveria ser, mas assim, não dá para dizer que o PSDB era um governo de direita. O PSDB é muito mais um governo de esquerda,
né? De esquerda, você acha que ele é de esquerda, o PSDB? Eu acho que ele fez, quando o PSDB, por exemplo, fez as privatizações, ele fez porque tinha que pagar as contas, mas não era uma questão ideológica, que ele acreditava que as empresas não deviam ter. Então, ele tem um viés muito mais à esquerda. De novo, a carga tributária cresceu bastante na época do governo do PSDB. Então, tudo isso só fez concentrar mais poder no Estado. Essa história da oscilação normalmente existe, porque as pessoas ficam oscilando entre ter um negócio mais paternalista e ter um negócio mais de eficiência, né? Então, acho que tem essa oscilação. O governo Bolsonaro é difícil a gente dizer ainda o que é, né? Porque ele particularmente, nunca foi uma pessoa de direita. Ele sempre votou na Câmara, nos 28 anos que ele foi como deputado, sempre votou em pautas muito desalinhadas, não era a favor da privatização, não era a favor de alguns privilégios, benefícios. E aí ele entendeu que o brasileiro estava muito cansado de um Estado obeso aí, ineficiente, e pegou essa onda porque naquele momento, em 18, era o que estava dando Ibope, né? Era o que estava vendendo, né? Mas você acha que o Mas Bolsonaro não era de direita, é isso? não, assim, eu prefiro dizer aquele que acredita no livre mercado, na iniciativa privada, ele nunca vendeu, ele nunca defendeu essas teses como deputado, né? Depois ele, com o Paulo Guedes, que de fato acredita nisso tudo que eu estou comentando aqui com você, ele embarcou nessa linha, mas não é uma coisa que ele faz com tanta convicção, né? O Paulo Guedes é um bom ministro? Eu acho Paulo Guedes um bom ministro. Eu acho que tem coisas que podiam ter sido feitas lá mais rapidamente, essas reformas administrativas, a reforma tributária, mas a linha de raciocínio dele eu acho razoável. Acho que está muito com o que a gente acredita. Mas por que a direita não é associada à população, ao povo, aos benefícios para a população? Sempre que se fala de esquerda, se pensa a esquerda cuida do povo, a esquerda é o povão do Nordeste votou no Lula porque estava desassistido. A sensação que me dá, assim, leigamente, vou me colocar num lugar bem leigo agora falando, seria isso, assim. A esquerda se preocupa com as pessoas, a direita se preocupa com as empresas e com o dinheiro. Quando você fala do Paulo Guedes, eu vejo isso, o Paulo Guedes falando, o rico investe o dinheiro, o pobre gasta todo o dinheiro que ele tem, por isso que o pobre não tem dinheiro. Tem sempre uma sensação de que a direita olha de cima para baixo para o povo, para o pobre, e a esquerda está mais no meio dessa... O que faz esse tipo de pensamento estar meio aflorado assim, nas pessoas? Assim? Basicamente, porque a esquerda foi muito mais eficiente na comunicação. Ela cooptou, e aí a gente tem, sendo bem assim, sincero, ela cooptou as faculdades. Por que cooptar as faculdades? Ela cooptou o seguinte: os professores todos são muito mais defensores dessa tese da esquerda, né, de que, olha, a gente precisa ter um Estado grande, precisamos ter mais recursos aqui, sempre teve essa tese. Eu acho que também um pedaço importante da classe artística sempre acreditou nisso, porque é muito mais fácil, Fábio, vender intenções. Eu chegar aqui para você e dizer o seguinte: olha, a gente amanhã vai dar dinheiro, vamos mandar 5 mil reais para todo mundo, vamos elevar o salário mínimo de R$ 1.000 para 5 mil. Você gera uma felicidade muito grande. Só que quando você vai para a prática, como é que você faz para tirar o salário mínimo de 1.000 para 5 mil? Faz um decreto e determina que o salário agora todo mundo vai ganhar 5 mil? Quer dizer, a esquerda sempre vendeu muitas intenções. Só que na prática, o que a gente teve? A gente não teve essa entrega, porque se tivesse, o Brasil teria crescido nos últimos anos. E o Brasil de 90, eu estava vendo isso, nos últimos 20, 25 anos, a gente na renda per capita foi ultrapassado pelo Chile, Uruguai, Costa Rica, República Dominicana e Panamá. Não dá para imaginar que o Brasil seja pior do que esses países, mas essa linha de que vamos colocar dinheiro dentro do Estado, a gente vai resolver o problema das pessoas, está errada. Quer dizer, essa história que o da direita é do mal, de novo, é porque foi um problema de comunicação. Vou dar um meu exemplo. Quando a gente foi montar o Novo em 2010, o que me motivou a montar o partido? É porque o carioca andava na rua, via um monte de menino lá pedindo esmola no sinal, e aquilo me incomodava. Eu falei, não é possível que a gente pague tantos impostos e essas crianças não estejam no colégio. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que ir para dentro do Estado para torná-lo mais eficiente, né?
para que a quantidade de dinheiro que entra lá saia a serviços. Aí quando começou a gente entrar e a estudar e a ver, bom, vamos lá fora, como é que os lugares funcionam bem? Quais são os lugares que funcionam bem? O lugar que funciona bem não é o lugar onde o Estado é muito grande, é o lugar onde as pessoas têm mais liberdade para montar seu negócio, que você tem livre iniciativa. Então, eu acho que esse é o principal. Agora, de fato, a esquerda foi muito mais eficiente nesse discurso. Não, o sujeito da direita é do mal, ele quer ficar rico, quer que o pobre, coitado, se exploda, mas não é isso, até porque, mesmo que fosse isso, seria insensato, porque alguém que tem um negócio, que tem uma empresa, como é que você vai vender? Como é que você vai chamar gente para um show? Como é que o sujeito vai ter dinheiro para pagar um show? Como é que o sujeito vai ter dinheiro para consumir algum produto da sua empresa se ele não tem renda? Se ele não tem capacidade? Como é que você, como empresário, vai contratar as pessoas se a pessoa não sabe fazer as tarefas básicas? Então, todo mundo quer que as pessoas evoluam. A gente teria um país muito mais rico, com muito menos desigualdade. A única coisa, voltando àquele início, é que o caminho não é colocando mais poder no Estado. O caminho é deixando as pessoas com mais liberdade, né? Essa é a tese que eu defendo. Agora, no Brasil, a gente ainda não aplicou isso, né? Você lembra que o Roberto Campos sempre falava que era um sujeito muito liberal, ele sempre foi vencido nas bandeiras. Por que é difícil emplacar essas bandeiras? Porque tudo isso, você ser mais de direita, significa você reduzir o poder dos políticos, né? E é difícil que os políticos que estão no poder queiram que o seu poder seja reduzido, né? Esse que é a grande dificuldade. Mas esse é o tipo de coisa, tirar o poder dos políticos, a gente bota o poder na mão do cidadão rico, né? Do cidadão que tem dinheiro. Não, de todos os cidadãos, porque o mercado, quem compra, quem vende é a pessoa física. O cidadão rico não vai ter mais poder. Você está dando liberdade para as pessoas, para ele poder montar um negócio dele sem tanta burocracia, para ele poder ter a sua empresa, para ele poder ter um emprego mais fácil. Tudo isso, porque a gente tem que concordar comigo que o que a gente tem feito é o contrário. Como o contrário não tem funcionado, a gente só tem duas alternativas. Eu vou dizer o seguinte, olha, é que 153 dias por ano trabalhando para o Estado está muito pouco. A gente tem que trabalhar 270 para ver se o Estado... Essa seria uma alternativa, dizer, vamos dar mais poder para a esquerda para ver se funciona. A gente sabe os países que quebraram nessa linha. A gente tinha a Alemanha Ocidental e Oriental, mesmo lugar, mesmas pessoas, uma foi bem e outra quebrou. Né? Mas aí não é questão também de corrigir, porque você fala, tudo bem, a gente trabalha 153 dias e é um absurdo, uma loucura. Agora, se nossa segurança fosse maravilhosa, se o ensino fosse incrível, se a gente tivesse as ruas limpas e tranquilas, a gente ia amar pagar 153 dias para o Estado resolver um monte de problema para a gente, certo? É verdade. Só que o que foi provado no mundo todo é que quando você coloca muito poder na mão de poucas pessoas, você cria um ambiente propício para a corrupção e as pessoas querem se perpetuar no poder. Por isso que a Alemanha Ocidental foi embora e a Alemanha Oriental ficou. Porque em nenhum lugar do mundo que você concentrou poder, ao invés de deixar poder com as pessoas, isso funcionou. Porque, de novo, cada um tem as suas necessidades, né? E elas são diferentes. Então, o peso que você quer dar para cada um, como é que a gente pode imaginar que alguém em Brasília vai saber o que é melhor para todo mundo que está numa determinada região, né? Esse é o problema. Então, se a gente deixa as pessoas com mais liberdade, quando eu falo mais liberdade, o que é? Elas montarem o seu negócio, elas não precisarem pagar tantos impostos, elas poderem economizar mais, elas poderem escolher seu plano de saúde, se tiverem mais recursos, né? E, no fundo, a gente está dando tudo isso para o Estado, esperando, e isso que é importante, porque quando a gente fala Estado, não é um ente lá, não é a mistura, volto a dizer, não é a mistura da Madre Teresa de Calcutá com o Google, são os políticos que são eleitos pelo povo. Então você fala o seguinte, bom, eu não acredito em você para cuidar do seu dinheiro, mas eu acredito em você para escolher as pessoas que vão te comandar? Não, você tem que acreditar nas pessoas para elas terem os recursos delas. E essa história do rico, do pobre, não existe esse antagonismo, porque, vamos pensar junto, quantas pessoas ficaram ricas para o Bill Gates, quantas pessoas ficaram pobres para o Bill Gates poder ficar rico? Nenhuma, porque o que ele trouxe foi produtividade. Então, ele deixou muita gente rica e ajudou muita gente a ter mais produtividade. Então, essa história de soma zero, dizer alguém para ficar rico, alguém tem que ter ficado pobre, não é verdade. Agora, com o Estado, não. Para o Estado ter mais dinheiro,
e ser mais presente, algum cidadão tem que ter menos dinheiro e menos liberdade. Mas você, por exemplo, é contra o presidencialismo? Você acha que o parlamentarismo seria melhor? Não, eu acho que os dois sistemas podem funcionar bem, né? Agora, a gente precisa reforçar, nos dois casos, a gente precisa reforçar nossas escolhas, tanto para o presidente, quanto as nossas escolhas para o parlamentar, né? Porque não adianta também a gente achar que vai tirar poder do presidente e ir para o parlamentarismo se a gente não fizer boas escolhas no parlamentarismo, né? A gente está vendo agora, por exemplo, o presidente voltando a fazer negociação com o Centrão, fazer distribuição de cargos. Uma briga que a gente tem que é impressionante, só para comentar com você, o Novo é o único partido que não usa dinheiro público para se sustentar. A gente vive com R$ 30 dos filiados. A gente queria, a gente fez campanha, por exemplo, para acabar o fundo eleitoral, que são R$ 2 bilhões. Os partidos não querem acabar, querem usar Claro. os 2 bilhões de fundo eleitoral, porque é mais fácil se eleger gastando esse dinheiro do que usando mídias sociais, do que usando sola de sapato, entendeu? Essa junção poder e dinheiro, ela, ela não vai dar certo nunca. Todo político que chegar lá e tiver o poder e tiver o dinheiro e olhar, mesmo que acredite ou que ache que está fazendo o melhor para o país, o rouba mais faz, os fins justificam os meios, enfim. É possível a pessoa se deparar com tanto poder, com tanto dinheiro, com tanta possibilidade de manipulação e falar, não, eu vou ficar só 4 anos aqui trabalhando e vou deixar o próximo. Porque o Bolsonaro tinha uma das bandeiras dele não vou me reeleger, não quero reeleição, sou contra. Antes de dar 1 ano de governo, ele já estava falando da reeleição. Não, na primeira semana. Na Logo, primeira acho que semana. já estava pensando nisso, Que né? loucura! E o que acontece com as pessoas? Elas só querem mais dinheiro, elas só querem mais poder? É isso? O ser humano é desprezível assim, João? Não, eu não acho. Acho que a gente tem exemplos de pessoas que foram para a política, deram contribuição. Por exemplo, o Novo tem um governador que está lá, que abre mão do salário, está fazendo lá. Foi o governador que está construindo os hospitais de campanha mais baratos, fez a compra de... Só para você ter ideia, o pessoal que andou comprando esses respiradores, ventiladores, a gente teve governador chegando a pagar R$ 250 mil. O Zema comprou por 58. Então, assim, eu não acho que é isso. Agora, infelizmente, então eu acho que tem gente séria que pode ir para a política, ficar um determinado tempo, dar sua contribuição e sair. Mas não tem sido a nossa tradição, né? Por quê? Primeiro, é muito difícil o que aconteceu na política, eu vivenciei isso no início do Novo. Quando a gente for montar o partido, a grande maioria dos meus amigos dizia o seguinte: João, não vai para a política porque isso não é lugar de gente séria. E as pessoas que não me conheciam diziam o seguinte: mais um querendo ir para a política para se aproveitar. Com essas duas opiniões, qual seria a tua decisão? Não vou para esse negócio. O cara que não te conhece já está te chamando de picareta antes de você começar. E o cara que te conhece, o teu amigo está dizendo para você não ir. Então, essa é uma seleção muito adversa, você eleger bons políticos, porque é um negócio, é sacrificante, você é exposto e tudo, e você é muito cobrado, e a imagem hoje é muito ruim, né? Então, as pessoas que vão até prova em contrária, a grande maioria, é mal vista. E aí o cara que está cuidando do seu negócio, que é um profissional liberal, que é trabalhador em um lugar, vai pensar 350 vezes para sair daquilo e ir para lá. E aí a gente faz essa seleção adversa, entendeu? Então, a principal coisa é a gente, como cidadão, fazer essas escolhas. Então, por exemplo, você quer uma coisa que eu sempre me preocupei lá e a gente sempre preocupava no Novo, era o seguinte: essa pessoa, ela quer muito poder, que eu acho que é pior do que o dinheiro. Essa pessoa, ela é desesperada para ter o poder. Se é alguém que está muito desesperado para ter o poder, a gente não deveria elegê-lo. Porque o que a gente fala sempre dentro de tudo isso que eu comentei com você? A nossa tese qual é? A gente quer gente que vá para o poder, para, ao chegar ao poder, devolver poder para as pessoas. Ter menos dinheiro para eles administrarem, a gente tem que trabalhar menos para eles devolver poder para as pessoas. Só que se a pessoa tem esse fanatismo pelo poder, ao chegar lá, ela não vai querer devolver. Ao contrário, ela vai querer mais poder e se perpetuar, né? Mas assim, eu acho que dá para fazer isso, acho que dá para trazer gente, mas é um processo. E começa, acho que isso que é importante, começa com as pessoas entendendo essa dinâmica, saindo dessa armadilha das pessoas que vão lá e falam: olha, me dá dinheiro, deixa que eu vou resolver o teu problema e paga mais imposto que eu vou resolver tudo. Eu vou resolver teu problema de saúde, educação, segurança, teu trabalho
que é o que a gente ouviu. E agora a gente está aprendendo que nem sempre isso funciona, né? Aliás, normalmente não funciona. Você fica espantado do Bolsonaro ainda ter 30% de aprovação? Olha, eu acho que vai reduzir, assim. Eu acho que pelo menos 20 a 20 e poucos ele vai ficar, porque são aqueles fanáticos, mas assim, quando você olha o desempenho dele, e eu até no primeiro momento, porque assim, o que que a gente quer para o Brasil? A gente quer que as coisas se resolvam, né? Então, no primeiro momento, eu até não fazia muitas críticas, achei que ele tinha montado uma equipe mais ou menos razoável e tinha esperança que ele começasse a resolver as coisas. Só que ficou claro o seguinte, ele queria, o principal objetivo dele é ser reeleito. E isso virou, e o resto não interessa. E aí, com toda essa crise do coronavírus, ficou explícito, eu tinha falado muito sobre isso na campanha, pelo histórico dele, eu achava que ele não seria uma pessoa com capacidade de liderar, de montar equipe, de executar. Só que agora, com toda a crise do coronavírus, além de tudo isso, na minha avaliação, ele tem sido muito irresponsável no processo da crise. E tem sido um dos piores problemas que a gente tem para enfrentar a crise. Porque tem dado um mau exemplo, vai a manifestações que pedem intervenção militar, volta do AI-5, faz mexida, frita os ministros, faz mexida toda hora, né? A gente não tem uma coordenação, briga com os governadores, com os prefeitos. Então, num momento de crise como esse, Fábio, sem a gente ter uma coordenação, sem a gente ter uma liderança, sem alguém que tenha serenidade e, principalmente, logo no primeiro momento, o que a gente tinha que ter feito? Tinha que ter olhado os outros países e dito o seguinte, esse negócio é grave, vamos tomar as providências necessárias Mas e depois a gente ele olhou para os relaxa. Estados Unidos e o Trump falou para beber detergente. Ele seguiu o que É, o Trump falou. e está ainda nessa briga de cloroquina, você vai achando que tem bala de prata. E desde o primeiro momento falou, não, isso é uma gripezinha, o brasileiro mergulha no esgoto e sai bem, vamos em frente, é só ter coragem que não vai dar problema nenhum. Já morreram 16 mil pessoas e cada dia que passa esse número, a tendência toda é de crescimento, especialmente na situação que a gente tem no Brasil, que a gente estava falando sobre isso, quer dizer, uma população que vive muito mal, com falta de saneamento básico. 100 milhões de brasileiros não têm esgoto na sua residência, 100 milhões. 35 milhões não tem água tratada. A gente estava fazendo algumas ações, não adianta você dar sabonete numa cesta básica lá na Rocinha, porque o sujeito não tem água, tem que dar um sabonete líquido, porque se der o em barra, ele não tem efeito nenhum. Então, essa é a nossa realidade. 10, 12 pessoas vivendo numa mesma casa. Então, a gente tinha que ter sido muito mais precavido, e ele fez o contrário, né? Mas Então, você assim, esperava dele alguma coisa diferente? Você tinha esperança no Bolsonaro? Quando ele foi eleito, você falou, não. esse vai conseguir, esse vai resolver. Não. Inclusive, tem vídeo meu, e eu sempre fui crítico, aqui a gente estava falando da esquerda, eu sempre fui crítico em relação à esquerda, e muita gente dizia, não, mas o Bolsonaro precisa vir para derrotar a esquerda. E aí tem um vídeo meu lá em 18 que eu falo exatamente o seguinte, eu falo, olha, a derrota na esquerda não vai ser feita quando a gente vence a esquerda nas urnas. A derrota da esquerda vai ser quando a gente fizer um governo que entregue um resultado muito melhor. E aí você possa dizer, tá vendo? Isso tudo que a gente falou aqui agora, posto em prática, traz para a população melhores resultados. E a minha preocupação é que eu não acreditava que ele tivesse condição de fazer um bom governo. Consequentemente, não é que ele ia derrotar a esquerda, pelo contrário, ele daria margem para a esquerda vir mais forte e dizer o seguinte, olha, tá vendo aquele cara da direita que vocês elegeram? Olha só a bagunça que ele fez aí, olha o legado que ele deixou. Então, essa é uma preocupação que eu sempre externei desde os 18. O que eu achei no primeiro momento? Que com o ministro Paulo Guedes ele começasse a fazer algumas coisas, mas assim, nada muito otimista, mas na torcida para que a coisa engrenasse, até porque o Brasil não aguentava mais 2, 3 anos de desastre. Quando veio o negócio do coronavírus, e aí ele viu que a economia, que era o que ele estava contando para reelegê-lo, não vai dar certo, porque infelizmente nessa crise não. Aí ele foi para outras estratégias, de eventualmente vamos para o negócio de AI-5, intervenção militar, vamos mudar talvez o plano econômico, vamos trocar os ministros, e aí foi para tudo. Ele está no Você acha tudo ou que tudo nada. isso é pensado, por exemplo, mandar embora o ministro? Você acha que é um plano diabólico ou é caso a caso? Ele é tão doido que Eu ele acho vai. que é tudo no espasmo. Tem aquele, e agora o que a gente faz? E assim, o que você esperaria de um presidente da República nessa situação? Todo dia de manhã senta com os principais caras da economia, da saúde,
como é que está sendo, o que está acontecendo, e final do dia senta de novo e o que aconteceu, qual é o plano para amanhã, o que está faltando fazer, quais são os lugares que estão piores, vamos falar com o governador X que está pior, onde é que dá para mandar ventilador, onde é que está precisando de teste, ter um mínimo de, vamos ter um mapeamento das cidades, como é que está a característica de cada uma. O que ele faz é ir para a beira ali do fazer discurso, bater boca, xingar jornalista, levar. Quer dizer, é muito fora de foco. Quer dizer, quando você tem uma crise, você tem que pôr toda a tua energia para resolver aquele negócio, né? E a gente tá, e aí as pessoas ficam perdidas. E aí fica alguns estados, algumas cidades declaram o lockdown, só que aí o sujeito vê o presidente indo para a rua, indo na padaria, na farmácia. Você deixa a cabeça das pessoas, porque ele é um formador de opinião, muito sem noção do que fazer. E aí a gente não tem efetividade. A gente está conseguindo o pior dos mundos, que não estamos melhorando na saúde e estamos piorando a economia. A gente conseguiu fazer a pior junção que tinha para fazer. Em vez de ter atacado o problema seriamente, ter matado logo no início, a gente está nesse negócio. Fala, não, e aí vem essa história aí, não, mas fica tranquilo que tem uma bala de prata que é a cloroquina, vai tomar hidroxicloroquina e vai ficar bom. Não é assim. Mas E aí, em que momento o brasileiro... Aí, assim, pensando você que tem uma vida aí há mais tempo pensando em política, em empresa, enfim, no negócio, em que momento o brasileiro ou parte da população fala cloroquina, quem que tem que decidir se usa? Um médico ou o presidente? O presidente. Como é? Porque assim, eu sou uma pessoa muito racional. Então, se eu não acreditasse, mas todos os médicos estivessem dizendo que tem que usar, eu ia falar, bom, acho que tem que usar. Essa gente estudou, ele sabe. Nesse momento, os médicos estão dizendo não adianta nada, não serve para nada. O mundo inteiro está dizendo não serve, não adianta, ao contrário, pode até prejudicar, pode dar problemas, pode dar reações. O presidente sozinho e meia dúzia que anda com ele estão dizendo não, pode sim. E aí você tem 25, 30% da população falando não, eu vou com o presidente. O que acontece que cega tanto as pessoas pro óbvio? Fábio, isso é uma pergunta difícil, porque eu também, como você, a gente não entende nada de medicina, então eu tenho que seguir o que faz a maioria. Eu fico me perguntando, vem cá, quais foram os países? A Alemanha usou a hidroxicloroquina e resolveu o problema, o Japão usou, a Nova Zelândia usou. Quem que usou para a gente estar pegando isso? Aí, só que tem um certo fanatismo que resolveu, que é um mito, que tudo isso que faz, que a gente fala aqui, é porque, ou seja, a gente virou comunista, é porque é contra ele. Aí aparece 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3 médicos que defendem isso, né? Porque tem lá 97 que falam que são contra, que o negócio não funciona, que os estudos... Aí aparecem 3 que dizem, não, esse negócio resolve. Teve um paciente lá no Piauí que tomou... Mas isso sempre vai ter alguém que fez alguma coisa que ficou bom. Agora, se associar aquilo àquele remédio, não dá para fazer. Aí as pessoas se apegam nesses 2 ou 3 e dizem que todo o resto fazem um complô contra o presidente. Quer dizer, é uma irracionalidade que não faz muito sentido. O dado positivo é que eu acho que está diminuindo. Deveria diminuir mais rápido, mais fortemente, eu concordo. Mas eu acho que está diminuindo. A realidade vai falar, mas assim, também do ponto de vista racional não dá para entender porque que todo mundo não faz e a gente é o único que achou que pode ir em frente, que ele mesmo cita, outro dia citou exemplo da Suécia, que a Suécia abriu. A Suécia abriu, está tendo mais mortes, 4 vezes mais mortes que os países vizinhos, Dinamarca, Noruega, Finlândia, e a previsão é que o PIB caia tipo 8 a 9%, quer dizer, igual aos outros países também. Quer dizer, o fato de abrir não melhorou a economia e está morrendo mais gente, né? E um país muito menor, que tem um sistema de saúde muito melhor que o nosso. Então, assim, as propostas deles são totalmente incoerentes com a realidade, com o que o resto está fazendo. É difícil entender por que ainda tem gente que... o único ponto é um certo fanatismo, entender que é um mito, mas não faz sentido com a racionalidade. Não tem racionalidade, resumo da história. Nenhuma. Você, olhando tudo isso, você que não concorda com a esquerda, não concorda com o Bolsonaro, você vê algum futuro para o Brasil, do seu ponto de vista? Digo assim, para você é lama. O que vem pela frente, a possibilidade do Bolsonaro se reeleger, do Lula ser eleito, na sua cabeça, o futuro é sombrio?
no Brasil? Não, eu acho que a gente, eu acredito muito no potencial do Brasil e nos brasileiros, né? O Brasil é um povo muito empreendedor, a gente luta com tudo isso, com todas essas dificuldades, com esse Estado que mete a mão no bolso, no nosso bolso, e mesmo assim as pessoas empreendem, conseguem ter um otimismo, uma esperança. Então, isso eu acho que é positivo. Agora, não vai ser no curto prazo, nem talvez no médio, que a gente consiga essa reversão. Infelizmente, eu tenho batido muito nessa tecla de que a solução do coronavírus, a primeira coisa seria a saída do Bolsonaro, para a gente ter outro tipo de liderança, né? Via renúncia, ou muito difícil ele renunciar, né? Ou um processo de impeachment, se tiver todas os aspectos legais. Mas, assim, eu acho que a gente vai resolver isso, mas vai demorar. A gente vai precisar ter resiliência, a gente vai sofrer ainda, a gente vai apanhar na economia, porque a gente não está fazendo as coisas que precisam ser feitas, né? Infelizmente. Mas, passado isso, acho que o Brasil tem um potencial muito grande, Mas tamanho que passado tem. isso é quanto? Eu acho que isso vai ser um ano aí, pelo menos. Ah, só, tá achando que para você era 2030. Não, eu acho que é um ano para a gente começar e tem que ter, assim, torcer para sair uma vacina logo, para a gente aliviar aí o sofrimento. E por isso que eu acho que é importante o que você falou no início, as pessoas estarem participando da política e a gente fazer escolhas conscientes para 2020, né, agora para a cidade, e depois de 2022. A gente não pode cair na armadilha de escolher, eu fico um pouco com essa sensação, a gente sempre busca o melhor candidato e não o melhor mandatário, entendeu? Então, a Como é que gente é isso? procura. Como é que é isso? Isso é o seguinte, você vê aquele sujeito que fala bem, que é, tem um carisma excepcional, ouve o que você quer, fala o que você quer ouvir, e aí você vê, esse cara ganhou o meu voto. E você não olha o histórico dele, mas o que que ele, o que que esse cara fez da vida, o que que ele já entregou, como é que ele vai ter condição de resolver isso, quais são as características dele, e aí a gente vai meio que naquele voto de impulso. Esse cara me impressionou bem no debate, esse cara, quer dizer, nós temos que parar e pensar que tem alguma coisa errada no nosso processo decisório de escolha dos nossos políticos, especialmente do executivo. Porque se a gente voltar nos últimos anos, a gente teve o Collor com impeachment, né? Aí teve o Fernando Henrique que entrou, aí depois teve o Lula condenado por corrupção, aí a gente teve a Dilma com impeachment, e agora a gente tem o Bolsonaro que está aí desse jeito. Quer dizer, alguma coisa a gente tem que parar e pensar e falar, estamos fazendo algum processo decisório errado, porque a gente está escolhendo pessoas ruins. A gente vai lá para o Rio de Janeiro, que é o nosso estado, é o meu estado. Tinha quatro governadores na cadeia nos últimos todos. Então, tem alguma coisa errada. E o que eu acho que está errado é que a gente procura bons candidatos, a gente, quando deveria estar olhando o histórico, o que esse cara fez, como é que ele age, ele quer o poder. Tem algumas coisas que são assim, está me prometendo muita coisa, desconfia. O sujeito que vem e que te promete muita coisa, fica com o pé atrás. Vou resolver isso, vou resolver aquilo, vou resolver aquilo outro. Eu ficava assistindo os debates lá atrás, antes da partida e tudo. Você perguntava qual que é a sua prioridade. E o cara, tudo para ele era prioridade. Você não pode ter alguém que diz que tudo é prioridade. Então, acho que tem algumas coisas que a gente tem que aprender para sair dessas armadilhas, né? E, assim, e a primeira etapa é a gente se interessar por política. Então, acho que essa primeira a gente está fazendo. Tá indo. Mas você Tá acha que indo. está errado? Tudo bem, em quem a gente está votando está errado, me parece que está nítido que está errado. Mas esse processo todo para a eleição acontecer, a forma de tempo na TV, de como funciona o dinheiro que vem dos fundos, não é isso tudo que precisa ser corrigido para que a população consiga votar melhor? Sem dúvida. E, assim, esse mecanismo que foi feito, ele dificulta muito a renovação e tende a perpetuar quem está lá, né? Para dar, por exemplo, dois exemplos, né? Eu queria participar dos debates, a gente fez um abaixo-assinado aí de mais de 3 milhões e meio de assinaturas em 2018 e não pude participar de nenhum debate. E qual foi o argumento que eu não pude participar de nenhum debate? Foi o seguinte, o Novo não tem nenhum deputado federal eleito. Mas como é que nós poderíamos ter algum deputado federal eleito se eram as primeiras eleições que a gente participava? Entendeu? Então você cria um processo. Outra coisa, esse fundo eleitoral é interessante, porque eles falam o seguinte: não, mas o fundo eleitoral é para você conseguir
colocar dinheiro para mesmo as pessoas mais simples poderem participar da política, precisa desse financiamento público. Aí foi feito um levantamento mostrando que o fundo eleitoral ele é distribuído justamente para aqueles candidatos que têm maior patrimônio, para eles se perpetuarem no poder, que são os caciques dos partidos. Então, assim, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era acabar com o dinheiro público para partido político, porque aí o partido só ia existir se ele tivesse capacidade de atrair apoiadores. Tinha que acabar com o dinheiro público para o partido, né? E dar mais liberdade, fazer, eu acho que, por exemplo, a história de debate também deveria ser mais aberto. Agora, tem uma coisa que está mudando, que vai nos ajudar, que é a tecnologia, né? A tecnologia já ajudou, já teve alguma renovação em 18 no Congresso, acho que isso será crescente por esses dois motivos. As pessoas mais interessadas na política estão fazendo escolhas mais conscientes e a possibilidade da gente tem de usar canais alternativos que têm custo muito baixo e você não fica mais refém da mítima. Só para lembrar, em 2018, eu não sei se você tinha prestado atenção nisso, mas assim, o Alckmin fez uma coligação com vários partidos e que era para ter mais tempo de televisão. E aí as pesquisas estavam andando meio de lado e muita gente dizia assim, não, quando começar a televisão, o Alckmin vai disparar. A televisão começou e o Alckmin ficou no mesmo lugar, né? Então está tendo uma mudança nesse processo. Acho que isso é que é importante. Agora, não é muito partido, não, mano? É muito partido, mas é muito partido por isso. E o pior é o seguinte, isso que é interessante, né? A gente tem aí 33, acho que hoje estamos com 33, porque teve alguns que se juntaram. E se você perguntar para a grande maioria dos brasileiros se eles se sentem representados por um partido político, a grande maioria vai dizer que não. Então, você tem duas coisas que são antagônicas. Você tem um monte de partido e não tem representatividade. E por que acontece isso? Porque muitos desses partidos só vivem, sobrevivem por conta de duas coisas. O dinheiro do fundo partidário e o dinheiro do fundo eleitoral e por fazer cessão de tempo de televisão para outros partidos, né? Então, o que a gente defende no Novo acaba com dinheiro público, fundo partidário, fundo eleitoral, e acaba com horário eleitoral gratuito, que aliás gratuito não tem nada. E aí os partidos para existir vão ter que ter qualidade. Era a mesma coisa se você amanhã pusesse 20 times de futebol e desse um dinheiro para cada um. Não precisa ter torcida, não precisa ter nada. Cada um vai ter 20 times de futebol, mas num determinado campeonato não devia ter só 7, 8, mas se você dá dinheiro para todo mundo, você subsidia esses caras, né? Mas esse fundo partidário não vai acabar nunca, né? Porque quem vota nisso são os políticos. E eles votam não só para manter, como para aumentar. Mas aí, olha só, mas quem elege os políticos que fazem isso? Esse que é que a gente tem que entender. Quem elege os políticos que fazem isso somos nós. Então basta saber o seguinte, anota numa lista aí, falou, quem foram os deputados que votaram a favor do fundo partidário do aumento? Da minha cidade, fulano, cicrano e beltrano. Esses três aqui não vão ter meu voto. Eu vou ligar para os meus amigos e vou dizer, aqueles três votam para ter, não vota neles não. Se a gente fizer esse movimento, a gente não pode esquecer que o poder está conosco, né? Então a gente tem condição de reverter isso. Você falou do fim do programa eleitoral, mas aí significa que as pessoas... Como é que os políticos chegam para a população? Compram horário na TV? Não, assim, nas mídias sociais. Fazem palestra, mídia social. Mas pouca gente tem possibilidade de ter mídia social. No fim das contas, a TV aberta chega nos confins do país, né? Mas vamos lá. Vamos separar os dois grupos. Quem está no legislativo quase não aparece nas mídias sociais. Que lembra que aparece aquela foto, vote fulano de tal, 2032. Isso aí, tanto faz. Tanto faz como tanto fez. O que sobra é a turma do executivo, o prefeito, o governador e a presidência. As emissoras vão fazer debate porque elas têm interesse. Então, esses vão aparecer pelos debates normais, pela cobertura que as redes fazem, que é muito mais relevante até essa cobertura que as redes fazem durante a época de eleição, do que propriamente aqueles tempos que o sujeito vai lá, que é um programa todo armado, né? Então, acho que mantém os debates, mantém o interesse. A mídia vai continuar cobrindo aquilo que interessa à população. E os vereadores, deputados da sua região, usam as mídias sociais que resolve. Hoje todo mundo tem um celular, tem a mídia social, as pessoas mais simples. Eu vi isso. Eu andei lá em algumas regiões, vi lá em Aracaju, andando a pessoa na rua, vendendo um negocinho, tinha mídia social, tinha Facebook. Quer dizer, isso hoje está muito disseminado. Mas mesmo isso não favorece quem já tem dinheiro? O político que já é
rico e consegue fazer as coisas, e o cara que está começando, o cara que está tentando num partido novo, num partido começando, alguém que não é conhecido, que vai tentar, se não tem dinheiro, como é que faz chegar? Talvez até favoreça, mas o sistema que a gente tem hoje favorece mais. Porque o que acontece? Os caras que têm dinheiro, eles levam mais dinheiro público ainda. Então, ele tem o dinheiro dele e ainda ganha um dinheiro adicional que é o público. Ainda Então, leva. hoje, ainda está pior. E aí você pergunta, pô, mas esse dinheiro não podia estar indo para a saúde, para a educação? A gente fez uma proposta para doar o dinheiro do fundo partidário para o combate ao coronavírus. Levamos lá para o Congresso. Qual foi o resultado da votação? Não pode. Então, o nosso dinheiro do fundo partidário está parado na conta, mais de 35 milhões, que a gente quis doar para o coronavírus, e os deputados disseram que, a maioria, né, disse que não podia. Agora, as fake news que vieram com tanta força nessa 2018, né? Quer dizer, eu conversando com a Marina já até estava falando das fake news anteriores, lá durante o governo Dilma, na eleição e tal. Mas esse 2018 talvez tenha sido uma marca da eleição, né? Pega direto na veia, porque ao mesmo tempo que ter você na mídia social falando ok, vote em mim, tem uma carinha sua escrito Amoedo, quer que todo pobre morra, pode ser mais poderoso Pedófilo. do que... Pois é, uma madeira de piroca, afinal de contas, inacreditavelmente, tinha gente que acreditava realmente, assim. O próprio kit gay. O kit gay é uma invenção, uma loucura tão absurda, e ele virou uma realidade. Mas assim, vamos lá. Isso aí vai existir ou não, independente de ter o dinheiro público. Então, isso a gente já vai ter Sim, que lógico. trabalhar. Mas se a gente depender só da mídia social, será que a gente não se ferra, assim? Não, porque a gente tem que lembrar que o que está acontecendo é que quem está no poder é que tem a máquina pública e mais recursos para fazer a sua propaganda. Então, essa alternância de poder, que é tudo que você quer ter numa democracia, que deveria ter a probabilidade maior, tanto igual pelo menos, de você ter alternância, ela fica prejudicada, né? Eu acho que são duas coisas distintas. Uma coisa é, vamos tratar todo mundo igual, dar a mesma competitividade para todo mundo. Como é que a gente faz isso? Acaba com o dinheiro público, acaba com o tempo gratuito na televisão e põe todo mundo igual. Agora, você está falando assim, bom, mas com todo mundo igual, que é melhor do que ter uns caras mais beneficiados. Com todo mundo igual, vai ter fake news, vai ter coisa, a gente vai ter que explicar, vai ter que pedir para as pessoas entenderem, as pessoas vão precisar. É mais ou menos o seguinte, é como se a gente estivesse colocando à venda um produto, um celular, e tem várias empresas de celular que estão dispostas a dizer que o teu produto é vagabundo, a contar um monte de mentira. Então, você como consumidor vai ter que pesquisar mais. É isso, infelizmente é isso. Mas o fato de tirar ou não o dinheiro público não vai manter esse outro processo, entendeu? Total. Eu vou fazer o seguinte, vai acabar o Instagram, ele corta quando dá 1 hora. Exato. Então, para não desligar na sua cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar, salvar e voltar para a gente terminar o nosso papo, tá bom? Legal, tá bom. Então, só todo mundo que está assistindo aí, tem mais de 10 mil pessoas aí, volta para cá. Eu vou desligar 1 segundo e eu já volto para conversar com ele. Segura aí.